Lá vai a gente enfrentar o Paysandu em casa mais uma vez. As últimas não deu muito bom. E não esquece que hoje tem rodada dupla aqui no canal. Além desse pré-jogo entre Amazonas e Paysandu, a gente também fez um pré-jogo entre Porto Velho e Manaus. O link vai estar aqui na descrição. Não esquece de fazer o ritual de sempre, de verificar a sua inscrição, de poder se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de clicar no sininho para receber notificação toda vez que a gente tiver vídeo novo. Pessoal, neste sábado às 16h30, o horário de Manaus, o Amazonas vai receber o Paysandu na Arena da Amazônia pela 5ª rodada da Série B. Neste momento, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Onça é a 15ª colocada com 4 pontos, enquanto o Papão amarga a zona de rebaixamento na lanterna com apenas 3 pontos. Ou seja, quem vencer nessa partida vai afundar o rival regional. E pessoal, além de falar sobre este jogo, nesse vídeo, a gente também vai trazer uma entrevista do Rafael Tavares, que respondeu algumas perguntas do canal. E assim, Amazonas e Paysandu protagonizaram jogos muito intensos na Série C de 2023. Primeira fase, o Amazonas vinha de 4 vitórias seguidas, mas foi lá o Paysandu em pleno Zamite, peia na Onça. Na segunda rodada do quadrangular dessa própria Série C, Paysandu visitou o Amazonas mais uma vez e venceu aqui em Manaus mais uma vez. Aliás, esse jogo ele decreta a demissão do Rafael Lacerda e a chegada do técnico Luizinho Vieira. E eu sei que tem muito torcedor aurinegro que escrotiza o trabalho do Luizinho hoje, mas foi com a chegada dele naquele momento que o Amazonas acaba renascendo para a competição, porque aquela situação do quadrangular, a Onça estava com 2 derrotas. O arco do Luizinho na Onça acabou, E assim, no futebol brasileiro, o arco da liderança de qualquer treinador acaba se o profissional tiver qualquer sequência ruim. Tipo, se você pegar qualquer treinador do futebol brasileiro, da Série A, Série D, se o cara tiver 2, 3 derrotas seguidas, o sistema de fritagem já começa a acontecer. Se ele não consegue reverter esse quadro de uma forma rápida, o cara é demitido. As coisas são como elas são aqui no futebol brasileiro, O treinador ele acaba pegando a maior parte do pepino quando as coisas não dão certo no médio e no curto prazo. Continuando sobre esse histórico entre Amazonas e Paysandu, a Onça ainda teve oportunidade no próprio quadrangular, no jogo de volta, em dar o troco lá no Mangueirão. E assim, galera, foi do Mangueirão lotado. O Amazonas, ele acaba conseguindo essa vitória por 1-0, que se vocês virem a tabela de classificação, foi fundamental para que a equipe conseguisse chegar na final da Série C. E depois o resto é história, O Amazonas acaba batendo o Brusque na final e conquista a primeira vitória, a primeira taça, na verdade, do futebol amazonense a nível nacional no futebol masculino. Então assim, por mais que sejam poucos jogos, pois o Amazonas só tem 5 anos de vida, todas as partidas foram muito intensas. Só para vocês terem uma ideia, um outro exemplo, dessas 3 partidas, 2 acabaram com jogadores expulsos. Por isso eu prevejo mais uma partida intensa, ainda mais que vale a fuga de ambas as equipes do Z4. Aqui, como eu já disse antes, pessoal, eu vou trazer uma entrevista do Rafael Tavares, em que eu pergunto para ele sobre o posicionamento que ele fazia com o Luizinho e o que o Adilson pede para ele fazer agora. Eu sei que tem muita gente que nem liga para isso, mas, pessoal, às vezes a gente conseguir entender o mínimo de detalhe ali do que o jogador está fazendo, acaba que é aqueles 10% que ele não está conseguindo render em campo. Quem acha que ele tá fazendo a mesma coisa que ele fazia com o Luizinho, rapaziada, esquece, simplesmente esquece. Eu vou até pegar o quadro tático aqui para poder a gente falar um pouco sobre esse posicionamento dele. Pois é, pessoal, o Amazonas do Luizinho Vieira jogava no 4-4-2, da forma mais clássica mesmo, com 2 volantes, 2 meias abertos, 2 atacantes, e atacava de uma forma posicional, ou seja, os jogadores eles ocupavam espaços pré-determinados na hora da organização ofensiva. Era muito comum o Rafael Tavares cair pelo lado direito e fazer essa progressão por dentro, já que ele é um jogador canhoto, para aproveitar
das subidas do lateral ofensivo, que geralmente era o Patrick. Já com a Adilson, a proposta é diferente, o time não joga de forma posicional. O Amazonas, ele joga nesse 4-2-3-1, só que a equipe ela tem uma predisposição a esperar o adversário no seu campo de defesa, no bloco médio, bloco baixo, para poder explorar as velocidades dos jogadores que jogam pelos lados, ou seja, os atacantes rápidos, Matheus Serafim, Igor Bolt, o Enio, todo mundo que é mais rápido, que joga por esse lado aqui, eles acabam sendo explorados para poder buscar os contra-ataques. E aonde é que o Rafael Tavares entra nessa situação? Aqui por dentro. Ele joga mais centralizado e tem liberdade para poder afundar aqui entre os volantes, para buscar sempre o setor da bola. Ou seja, aonde a bola está percorrendo, o Rafael Tavares ele acaba se transformando numa opção de passe. Enfim, já deixei o quadro de lado, agora vamos ouvir o próprio Rafael Tavares falando sobre esse posicionamento. Cara, boa noite. A minha posição que eu tô fazendo agora no campo é com o Luizinho eu jogava mais de ponta, vindo pelo meio, e com o Adilson eu tô ali pelo meio mesmo, fazendo três caras no meio ali, eu, Xavier e o Wendel, e eu saindo mais. Então tem que estar bem fisicamente para quando o professor precisar aonde ele precisar de usar a gente tá apto a fazer o que ele pedir. E assim, pessoal, no vídeo da análise que eu fiz da derrota do Amazonas para o Ceará, em certo momento ali, eu toco na possibilidade dos próprios atletas tomarem o protagonismo para si, para poder o Amazonas no jogo contra o Paysandu já vir com uma postura diferente. Porque assim, pessoal, por mais que nos últimos anos, ainda mais com a popularização, né, do Guardiola, de outros treinadores que são sim muito importantes, o protagonismo desse jogo sempre será dos atletas, pessoal. Isso daí sempre foi assim e sempre vai ser dessa forma. São jogadores que são os protagonistas do jogo. E em todas as partidas anteriores do Adilson no Amazonas, essa foi a equipe que especulou. Não se engane com o jogo contra o Ceará. Quando o Ceará consegue fazer os 2 gols, o Wagner Mancini desce as suas linhas. Ou seja, aquele famoso vem porque eu vou começar a contra-atacar para poder buscar espaço. A sorte deles é que a nosso pé não estava muito calibrado, porque senão o Amazonas poderia ter saído com empate, ou como eu já disse 1, 2 vezes nos vídeos passados, o Amazonas poderia até ter saído com a vitória do Castelão. Mas agora, bora ouvir o que o próprio Rafael Tavares falou sobre os jogadores tomarem esse protagonismo para si já no jogo contra o Paysandu. Cara, eu creio que vai ser um jogo muito difícil, igual aos outros. A equipe está numa evolução muito boa. Eu creio que a gente está no caminho certo. Continuar fazer o que a gente vem fazendo, fazer o que a Deus está pedindo para a gente fazer, que a gente está no caminho certo e dá para tomar o protagonismo do jogo e conseguir essa vitória. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês, torcedor do Amazonas, torcedor do Paysandu. Qual é a expectativa de vocês para essa partida? Não esquece de conferir a sua inscrição no canal, de poder clicar no sininho para poder ajudar a gente a toda vez que tiver vídeo novo recomendar a vocês. Não esquece de também curtir, porque isso ajuda ao robozinho do YouTube acabar recomendando o nosso vídeo para mais pessoas. Disse lá no início, rodada dupla, ainda tem um vídeo sobre o Manaus também, não esquece de ir lá, de fazer a força lá também. Eu vou estar esperando vocês numa outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima, rapaziada.